está falando comigo. Tá bom. Baixei para não assustar ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir as vossas Bíblias em Mateus 4. Vamos ler de 1 ao 11. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem um pão. E, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou a cidade para a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropecem o pé em alguma pedra. Mas disse Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorar. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, somente ao Senhor teu Deus se adorará, e só ele servirá. Então o diabo o deixa, eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, foi lida a tua palavra. E toda, Pai, a tua escritura, o Senhor quer nos ensinar, quer falar conosco. Senhor, eu quero declarar que nada eu tenho para dar, Senhor, se o Senhor operar em nome de Jesus. Senhor, que tu possa ser conosco nesta manhã, nos ensinar mais uma vez. Eu quero declarar que toda a honra e glória pertence a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Mas eis-me aqui, Senhor, um canal que o Senhor possa usar, Senhor, em nome de Jesus, para que a Sua palavra seja, Senhor, propagada, seja pregada em nome de Jesus. Amém? Aqui fala sobre as tentações. O tema da palavra de hoje é resistindo às tentações. Amém? Jesus foi levado ao deserto. A gente pode falar que foi fácil para ele, né? Ele era Jesus, mas o período que ele passou aqui, ele teve as mesmas aflições, os mesmos sentimentos, as mesmas vontades que nós. Ele estava como carne. Amém? Então não foi fácil. Ele jejuou 40 dias e noites, ele teve fome, o diabo tentando ele, né, oferecendo ele coisas, né? E ele resistiu a todas as tentações. Então, e nós, quantas vezes a gente já foi atentado por alguma coisa, num momento difícil? E essa palavra Deus me deu, me trouxe que a semana nós estávamos fazendo aí esse serviço aqui, e ali para vocês perceberem, né, vai mudar o berçário, a posição, vai ter um banheiro deficiente ali, né? Vai ficar muito bom, em nome de Jesus. E o fim a gente estava conversando e caiu esse assunto sobre tentação, você ter grana. E o rapaz perguntou para mim, eu falei para ele: olha, infelizmente hoje nós estamos num mundo que o dinheiro consegue comprar muitas das coisas, né? Muitas vezes as pessoas se corrompem, as pessoas fazem atrocidades, fazem coisas ruins por causa do dinheiro, né? Como lá para o lado do norte tem até hoje ainda os justiceiros pagos, os caras vão lá para fazer isso, né? Enfim, e infelizmente o inimigo sabe aonde ele nos tenta, e nós temos que ficar ligados por isso e resistir às tentações. Aí eu falei para ele assim: você faria tal coisa? Eu não vou falar aqui, foi uma coisa bem escabrosa que eu falei para ele.
por R$1 milhão. Ele falou, não, de jeito nenhum, não fazia. Eu falei, e se você recebesse esse R$1 milhão e fosse salvar a vida do teu filho? Aí ele ficou quieto. Amém? Mas também tem pelo lado. Eu falei para ele, o inimigo sabe onde mexer, ele sabe onde nos tocar também, mas a gente não pode esquecer nunca. Está escrito. E o Senhor é maior. Por mais que seja a tentação, por mais que seja a oferta, se a gente aceitar, nós como servos do Senhor Jesus, nós estamos fazendo o quê? O Senhor Jesus não é mais poderoso do que esse dinheiro. Amém? Estão entendendo? Então vamos continuar aí. Você já foi tentado? Vai pensando, será que eu já tive uma tentação assim, pastor? Já me ofereceram coisas horríveis. Se você fez, vamos pedir perdão, amém? Se você não fez, o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Mas amém. Vamos lá em Mateus, um pouquinho em Mateus 6, versículo 13. Olha a oração que nós temos que fazer, né? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Veio a tentação, já vai no Pai Nosso, irmão. Pai Nosso é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. É na oração, é no joelho e no chão, amém? Glória a Deus. Porque todos nós somos tentados a fazer alguma coisa. Eu tenho certeza. Todos nós somos tentados todo dia a fazer alguma coisa ruim, a cometer uma coisa que não vai desagradar ao Senhor Jesus. Amém? Vamos continuando. Nunca cair em tentação, mas livrando do mal. Vamos lá. Nós temos que tomar cuidado com as tentações. Eu trouxe aqui 3 cuidados que nós temos que ter. E a tentação, ela vai sempre antes do pecado, irmão. Quando você começa a ser atentado por alguma coisa, uma oferta, você começa a aparecer, o pecado vai vir depois. Se você consumir ela, se você aceitar, aí vai acontecer o pecado. Amém? E o inimigo sabe, né, aonde nos tentar, né? Vamos lá. Ele sabe da nossa fraqueza. Vamos aí em Mateus 4, versículo 2 e 3. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador disse: Tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Amém? Olha como o inimigo é. Ele sabia que Jesus estava com fome. Ele sabia que ele tinha jejuado. E o que ele ofereceu? Vai ali, ele está morrendo de fome, transforma essas pedras. E o Satanás já sabia do poder de Deus. Transforma essas pedras em pão. Estava querendo aguçar ele o poder. Olha, você é poderoso, você pode fazer isso. E não foi isso que era o plano. E Jesus estava focado no que era o plano. Amém? Jesus podia realmente transformar aquelas pedras em pães e comer. O inimigo sabe onde vai te atentar. Querido, se você teve problema com dinheiro, aí aparece um serviço para você trabalhar com dinheiro, recusa, irmão. Se você não está liberto, ele vai atentar que você venha roubar. Eu, você, qualquer um de nós. Ele sabe onde vai pegar. Eu tive problema na parte de traição, de sexual. Ele vai fazer com que nós sejamos enganados dessa forma. Amém? Como o Fábio diz aqui, quando tem a traição, ele nunca manda qualquer coisa, ele manda sempre uma tchutchuquinha, diz o Fábio. E realmente, o homem que é um homem é mais bobo, né? Parece uma mulher bonita, você acha, já ergue o peito com um peito de pomba, eu sou bonitão, gostosão. E
E o diabo só está rindo nas nossas caras. É normal, amém? Deus criou homem e mulher, amém? Homem e mulher. É normal que um homem admire uma mulher, não deseje a mulher, né? E a mulher é um homem, certo? Mas ele sabe onde vai te atentar. Qual que é o seu problema? Mentir? Ele vai fazer com que toda hora você esteja fazendo uma mentira. Ele é o pai da mentira. Então nós temos que vigiar nas nossas tentações, aonde ele pode nos tocar, aonde ele pode nos enganar. É com bebida. Antes de eu me converter, eu enchi a cara e agora estou livre, em nome de Jesus. Então, continue livre, irmão. Não vai sentar na roda dos escarnecedores. Aqueles amigos que falam assim: você ficou crente agora, você ficou bobo. Nem veio mais jogar um grupo com a gente. Você não senta aqui mais para tomar uma cerveja. Não senta aqui. Se você fizer isso, a pessoa que fez isso e tem esse problema com a bebida, ele vai tomar uma cerveja, 2, 3 caipirinhas, já vai vir sei lá, Maria Mole, já vai vir tudo que tem direito. E vai cair, irmão. Vai cair. Então nós temos que buscar o equilíbrio até e resistir às tentações até que a gente esteja totalmente liberto do Espírito Santo. Eu tenho certeza que se você tivesse que tomar uma cerveja, não vai te derrubar. Amém? Glória a Deus. Então foge da aparência do mundo aquilo que te atenta. Porque o inimigo sabe aonde nós caímos. Ele sabe aonde nós somos fracos. Tudo bem? Nós seremos sempre tentados, irmão. Você sabe qual que é o seu ponto fraco, amém? Amém. Eu sei qual que é o meu. Eu estou liberto em nome de Jesus. Mas eu sei aonde eu vou cair, aonde quando eu fiquei separado da minha esposa, um tempo, alguém sabe da história aqui, aí eu fui para o Senhor restaurou o nosso casamento, e glória a Deus e aleluia por isso. E teve um dia, eu estava depois de restaurar tudo, eu estava pintando a minha casa, e estou pintando lá tudo e tal. Me faltou, não lembro o que me faltou, eu peguei, eu moro ali no centro de Osasco, ali, né? A 6C é pertinho. Eu vou até a 6C buscar. E fui. Quando eu estou entrando, irmãos, vem vindo uma mulher de lá. Ainda bem que o Espírito Santo é muito bom. Eu estava todo sujo de tinta, chinelo de dedo, estava com a roupa de guerra. E essa mulher veio de lá para cá com um olhar para a minha vida. Eu não sou nenhum Rodrigo Hilbert, amém? Eu sou lindo, mas não sou um Rodrigo Hilbert. Aliás, eu estava falando ali com os irmãos ali que não deixam mais a Carla assistir o Rodrigo Hilbert. Eu vejo para mim aprender algumas coisas, mas ela não assiste mais. Porque esse cara aí, ele acaba com a gente. Ele vai fazer o churrasco, ele constrói a churrasqueira, ele mata o boi, tira a picanha e assa a picanha ainda, não dá. Eu vou fazer um peixe, ele mergulha no rio, pega o peixe, traz lá, não dá, ele está acabando com a gente. Aí eu faço um peixe, está gostosinho o peixe. Fui lá no Ceasa buscar, né, vocês podem, está gostoso. Então, está proibido de assistir. Mas essa mulher veio na minha direção, não, ela me deu uma olhada. Mas eu estava tão focado, assim, demorou para cair minha ficha, eu estava tão focado no que eu ia pegar, no que eu estava fazendo, mas ela cruzou um olhar comigo, e o Espírito queria de novo me atentar, ele queria de novo me enganar. Eu tive na hora esse discernimento. Depois que eu passei por ela assim, nossa, né, que eu senti assim um negócio ruim, o Espírito Santo já começou a falar comigo, e eu era novo convertido. E quando eu olhei para trás, ela estava mexendo comigo. Jesus, eu cheguei em casa, depois à noite a Carla chegou, contei para ela o que aconteceu, falei, vamos orar, vamos estar orando porque tem que fortalecer, até esse espírito ficar livre. Amém? Teve um rapaz que ele tinha um problema de homossexual, e para vocês entenderem como o Espírito sabe, ele foi liberto em nome de Jesus, ele se converteu, só que ele começou a ter o seguinte problema. Um dia ele nos procurou e falou assim, pastor, eu ainda
quando eu, por exemplo, estou ele não tinha trejeito, nada, irmão. Eu estou na praia, por exemplo, e passa algum homossexual, eles ficam olhando para mim. Eles ficam paquerando. E por que acontece isso? É porque o Espírito sabia que ele tinha se envolvido com aquilo, né? E quando ele fez a libertação, não foi feito esse desligamento de almas aí, enfim, depois foi feito e ele, segundo ele, não teve mais esse problema. Por quê? O Espírito sabe quem é você. Irmãos, Satanás sabe quem está sentado aí. Não precisa ter medo, amém? Quem está sentado aí é um Filho de Deus poderoso. Amém. Quem está sentado aí é aquele que o Senhor se entregou na cruz para estar aqui hoje. Amém? E nós muitas das vezes esquecemos disso, tomamos posse, não tomamos posse, ficamos tristes. Mas é assim, o inimigo sabe onde vai nos atentar. Ele sabe quem você é, mais do que você mesmo. Olha o que ele faz aqui para Jesus. Ele até fala, está escrito, porque Satanás conhece a Bíblia de trás para frente, de tudo que a gente, que você possa imaginar. Ele conhece a Bíblia mais do que a gente. E ele vai usar ela para nos acusar. Aí está escrito isso daí. Faz isso, faz aquilo. Mas o Senhor Jesus, mas também está escrito para a gente não atentar ao Senhor seu Deus. Eu não vou subir num prédio e falar, Jesus, eu vou pular daqui porque eu creio que o Senhor pode me salvar e eu vou pular. Irmãos, de repente se tiver mais algum propósito ainda, talvez ele se salva, mas se não for, eu acho que não vai dar muito certo também. Não atentar aquele pastor aí para fora que fazia o culto com as cobras. Gente, nós não precisamos disso, amém? Se nós pegarmos em algo mortífero, nenhum mal nos fará. E aí eles começaram a fazer cultos com as cobras venenosas e já morreram lá medos de pastor. Não atentaram do Senhor seu Deus, amém? Então fiquem ligados, você sabe onde que é o seu ponto fraco. Vigie, não dê espaço para o diabo, não dê esse espaço a ele, porque senão vai cair. Aconteceu, não tenha vergonha de pedir oração, não tenha vergonha de chegar e ora aí, aconteceu isso, aconteceu aquilo, pastor, eu fui tentado. Marido e mulher tem que ter essa atividade de chegar nesse ponto aí, porque senão o inimigo, você está dando bola. Mulheres e homens tenham sabedoria. Chega, cara, vamos orar, aconteceu isso daí. E vamos orar, oramos, repreendemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então esse é o primeiro cuidado. Ele sabe onde você é fraco, irmão. Ele sabe onde eu sou fraco. Amém? Eu trabalhei numa empresa, eu mexi com muitos valores ali na Cobrasma e a coisa era o valor era bem alto, muito alto. E graças a Deus eu nunca, sempre dei conta de todos os centavos, não era brincadeira. E quando o Collor veio naquela época, tomou dinheiro, foi uma luta, porque os caras da produção, eles queriam dinheiro, eles não entendiam que até liberar para poder pagar o salário, aquelas coisas, imagina, os caras ficavam loucos. E eu era responsável por essa área. E aí, em seguida, depois, a gente resolveu tudo, enfim. Aí eu casei. Quando eu casei, já tirei férias de 30 dias. E no meu lugar, ninguém queria, realmente, na verdade, ninguém queria fazer a minha função. Porque ela era muito chata. Eu tinha que ficar, às vezes, até mais tarde. E sempre, quando eu tinha que passar alguma coisa, ninguém queria abraçar. Mas, enfim, eu ia sair de férias, eu tinha direito, alguém tinha que tomar um lugar. E ficou um rapaz lá. Foi tudo, ficou, beleza. Quando eu voltei, ele não quis mais que eu, não, pode deixar comigo, eu já peguei jeito, aquela coisa. E aquilo ficou estranho, mas tudo bem também. Eu fui fazer outra coisa. E ele ficou fazendo o que eu fazia. Resumindo, ele deu um desfalque milionário na empresa. Ele desviou muita grana. Mas ele foi cobrado, infelizmente ele foi cobrado, né, depois a gente ficou sabendo. E ele armou muito bem as coisas com um advogado lá e desviaram muita grana de lá. E quando eu saí de lá, eu já tinha visto, porque eu conhecia muito bem aquele serviço. Então teve um dia que eu peguei umas planilhas, dei uma olhada e liguei para alguns fornecedores, né, conversando já. Enfim,
Aí eu saí de lá, e glória a Deus eu saí tudo bem. Quando eu saí de lá, saí para montar o próprio negócio. E aí o Luiz Neto Vidigal, né, que eu trabalhei com o Vidigal, ele não queria me mandar embora, ele queria que eu assumisse o negócio, eu falei que não, mas enfim, graças a Deus, nunca me atentou mexer naquele monte de dinheiro, nunca nem pensou na minha cabeça mexer naquele monte de dinheiro, amém? Mas o diabo sabe onde atenta. Esse cara, não sei de onde ele veio, como que era, mas ele desviou, e glória a Deus, meu pai nunca me ensinou isso, e ficou cravado aqui em nome de Jesus, amém? Irmãos, sonda o seu coração aí, onde você é fraco. E lembre-se, a palavra diz, quando a gente pensa que a gente é fraco, a gente é forte, né? Quando a gente pensa, não, eu não caio mais, eu sou bom, aí que nós estamos ferrados. Amém? O segundo cuidado que nós temos que ter, vamos lá em 1 Coríntios 10, versículo 13. Na verdade, esse cuidado aqui é mais uma meta de Deus, que Ele não nos dá uma tentação acima do que a gente pode aguentar, amém? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar, amém? Então Deus está falando aqui, ó, Deus não dá uma tentação que a gente não possa aguentar. Muitos dizem assim, pastor, a tentação é muito forte, a carne é fraca, eu caí. Eu fico pensando, irmão, se a carne é fraca e o cara pegou, você imagina se a carne fosse forte? A gente não ia ter jeito mesmo. E Deus nos dá, aqui em 1 Coríntios, Ele nos dá a saída, Ele nos dá um escape para sair disso. Então é nossa parte fugir dessas tentações, daquilo que vem. Ele não dá uma tentação maior do que a gente possa suportar. Jesus na cruz não foi fácil, né? O que Ele passou, mas não foi, o que Ele aguentou foi o que Ele pôde suportar. Deus sabia que Ele podia suportar, até ali Ele podia suportar. Irmãos, não foi brincadeira o que Jesus sofreu, não foi brincadeira o que Ele passou. Tanto que o pessoal não come carne. No dia da Semana Santa, o pessoal não come carne também. Mas isso é um rito católico. Porque, na verdade, Jesus passou tão deslacerado, tão machucado, que as pessoas não conseguiram comer carne. Não é nada de... Aí criaram, lógico, né? Ali, eu acho que naquela época já tinha um vendedor de peixe e falou, peraí, vamos vender peixe nessa semana, que a carne é branquinha. Eu vou aproveitar que o cara é comerciante. E fez isso, mas não tem nada a ver com comer carne, não é bíblico, não é nada. É simplesmente por essa razão. Eles viram Jesus deslacerado. Naquela época, né, eles não tinham aquela geladeira, não era como nós. Eles tinham que cortar a carne na hora e comer. Não conseguiram comer, claro que não. Amém? Mas mesmo assim, ele suportou essa tentação. Foi até ali que ele aguentou. Morte de cruz. E não foi brincadeira, hein? Amém? Então, pastor, está difícil para mim. Eu estou tentando me segurar. O diabo tem me atentado. Mas resiste, irmão. Desvia desse pecado. Desvia desse mal. Clame ao Senhor Jesus. A palavra no 1 Coríntios está dando que Ele dá um escape. Senhor, me dá um escape para me livrar disso. Eu tenho um chefe lá que é chato. Ele fica pegando no meu pé. Ele fica fazendo isso, fazendo aquilo. Irmãos, foge da presença do mal e coloca na mão do Senhor. Comece a orar, comece a colocar esse pecado na mão de Deus. Você vai ver como Deus vai entrar com providência. Se a gente for cedendo, cada um cai, irmão. Você cai, eu caio. Não tem como. Amém? Glória a Deus. Então a tentação que você possa estar passando, não se esqueça que ela não é maior do que você pode suportar. Você pode suportar sim. Está difícil? Não, mas com o Senhor Jesus não, é fácil. Nós temos que desviar, lá em Salmo diz para nós não sentarmos nas rodas dos escarnecedores. Amém? Eu já contei para vocês aqui
Eu quando me converti, eu conheci um pastor, muito novinho ele era muito de Deus, era gostoso de conversar com ele, assembleiano de raiz, né? Nasceu no berço, e aí ele casou, enfim, uma mulher não era convertida, ela veio se converter, e a família da mulher era muito de bebedice, de jogos, e ele, toda vez que ele tinha uma festa, churrasco, aquela coisa, ele era motivo de chacote, de gozação, e chegou num momento que até a esposa dele falou para ele: pô, sabe, é chato, você não topa nada, você não faz nada. Até a esposa começou a criticar ele. E o que esse rapaz fez? Um belo dia, ele falou: tá bom, eu buscou a estratégia do Senhor, o testemunho dele é muito bom. Ele buscou a estratégia do Senhor, aí teve um churrasco, aquela coisa toda, a família toda, ele sentou na mesa, começou a jogar truco com o pessoal, começou lá a beber, manda uma, aí, isso aí, todo mundo torcendo, né? Que legal, é isso aí, tá vendo, meu? Isso é muito quadrado. E ele tomando. Como ele fala, como ele nunca foi do bebê, depois o copo já tinha derrubado o homem, né? E lá, enchendo a cara. Chegou um momento que ele chamou a esposa dele, ele estava bêbado, ele falou para ela assim: é esse marido que você quer para você? Aí caiu a ficha dela. Aí nunca mais aconteceu, não teve esse problema, né? Ela se converteu verdadeiramente, conseguiram se livrar das aparências do mal, o pessoal começou a respeitar, e na verdade foi um testemunho para todo mundo. Ele falou na frente de todo mundo e as pessoas entenderam. Irmão, o crente ficou quadrado. Não, irmão, nós temos o direito e nós podemos se divertir sim. Só que eu não preciso ficar bêbado para ser feliz. O Espírito Santo me traz a felicidade também. Tantas coisas que a gente pode fazer churrasco sim, a gente pode se divertir sim, a gente pode viajar, a gente pode ir para a praia, né? A praia do diabo. Não, o diabo não criou nada, Deus criou tudo. Nós temos direito de ir, nós podemos ir em nome de Jesus. Amém? Mas eu vejo de uma sabedoria muito grande desse rapaz, de fazer isso, de se submeter àquela situação, né? Onde todo mundo aplaudia, mas no final ele conseguiu mostrar para o diabo que aquele não era o caminho, né? E todo mundo ficava bêbado. Aí um monte de bêbado, você sabe que sai, né? Sai briga, sai coisa ruim. Amém? Tudo bem? A tentação está acima do que você pode desistir. Vamos lá em 2 Pedro. Não, pastor, eu vou agora clamar ao Senhor Jesus. Eu vou pedir um escape ao Senhor Jesus. 2 Pedro 2, no versículo 9. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os pecados e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Olha aí, o Senhor Jesus sabe livrar, o Senhor Jesus sabe como fazer. Pastor, não sei mais como me desviar desse mal, eu não sei mais como desviar dessas tentações. É o Senhor Jesus que dá escape para você então, a partir de hoje em nome de Jesus. Vai dar escape para mim, vai dar escape para todo mundo que pedir. Amém? Amém. Porque essa tentação ela não é maior que o seu poder, não, irmão. Você é poderoso em Cristo Jesus, eu sou poderoso em Cristo Jesus. Amém? E o Senhor vai nos livrar dessa tentação. Glória a Deus. Apoia-se com Deus aí, irmão. A terceira. O relógio está certo hoje, né? Tá. Amém. Terceiro cuidado. Conhecemos a palavra de Deus. Vamos lá em Mateus 4, versículo 4. E porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como que Jesus enfrentou Satanás ali? Está escrito. Amém? E Jesus, mas pastor, Jesus sabe da palavra de cabo a rabo, tudo, ele que escreveu isso aí. Irmãos, você não precisa falar assim, lá em Mateus 4, versículo, está escrito isso. Não, irmão, nós temos que ler, conhecer a palavra.
para saber o que está escrito. Quando alguém te acusar, por exemplo, se você era uma pilantra, hein? Você fazia isso, aquilo, você responder assim: nenhuma acusação há para quem está escrito Jesus. Ou lembra lá no passado que a gente fazia isso, fazia aquilo, nenhuma acusação há para quem está escrito Jesus. Hoje você é lavado e remido pelo sangue, irmão. E às vezes a gente deixa essa acusação nos derrubar. Ou lembrar do passado como se fosse bom. Era bom quando você era moleque, quando você era menina, que brincava daquelas coisas de menino e menina. Subir no pé de goiaba para pegar uma goiaba. Isso aí não. Mas tem coisas ruins que as pessoas são acusadas que fizeram. Era mesmo, eu lembro quando eu ia lá, era bom. Nossa, aí você já deu brecha, irmão. Eu era mesmo, mas hoje não, hoje eu sou lavado. Hoje eu sou uma nova criatura, porque eu me batizei nas águas, eu morri lá, o velho morreu, eu levantei novo com Jesus. Amém? Glória a Deus, não precisa saber, irmão, do endereço. Lá em 2 Coríntios 7, versículo. Porque, irmão, nem eu lembro de todas. Olha, eu admiro, tem gente que sabe todo endereço, né? Fala, lá em tal lugar está escrito isso. Eu lembro de muitos, mas não de todos, irmãos. Não é fácil não, eu já li isso aí várias vezes. Tenho 20 anos de conversão. Mas eu nunca dei bola para isso porque no primeiro seminário, cada um, amém? Tem gente que tem facilidade também. Quando eu fiz meu primeiro seminário, tinha uma menina que era tremenda. Ela sabia todo o endereço. Então ela tinha, aí caiu naquilo que o Espírito Santo diz lá em 1 Coríntios, né? Tinha muito da letra e nada do Espírito, porque a palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E quando ela começou a fazer esse seminário, ela começou a entender que ela tinha a letra, ela conhecia, mas era difícil para ela se libertar e deixar o espiritual agir, porque chegou num ponto que ela sabia mais do que todo mundo, ela sabia mais do que estava dando aula. Às vezes o mestre falava assim: onde está vendo aquela passagem que diz isso? Ela está em tal lugar, ela já falava na hora, ela sabia. Só que o espiritual era zero, porque ela conhecia a palavra toda, o Espírito Santo não precisava ajudar ela. Então ela era cheia da palavra e vazia do Espírito. Amém? Então daquele tempo para cá, eu queria, né, eu acho bem interessante, eu queria saber tudo também, saber onde está, mas o Espírito Santo vai te lembrando, irmão, né, no papo de homens aqui, né, quando o Pedro contou o testemunho que ele não sabe, Deus usou ele para falar com um cara que era chefe dele lá, ele falou assim: não sei como eu abri minha boca, já saiu, eu fui falando para ele, e é assim que funciona, irmão. Às vezes você está lá, o que eu vou falar? Aí fica pensando, o que eu vou falar para esse cara? Peraí, vou buscar alguma coisa aqui na Bíblia. Não, a palavra de Deus diz que simplesmente abre a tua boca que eu te usarei. É o Espírito Santo que vai fazer. Eu tenho certeza que ele vai te lembrar de pregações, vai te lembrar de testemunho, vai te lembrar de várias coisas. Amém? Então nós temos que ter conhecimento da palavra. Satanás, eu não sei onde está, mas está escrito lá que eu sou uma nova criatura, né? Satanás, eu não sei aí, mas eu sou lavado, eu sou remido, né? Não há tentação sobre mim, né? E você vai falar, irmãos. Por isso nós temos que conhecer, porque ele conhece a palavra. Amém? Tudo bem? Como disse Jesus, está escrito. Está escrito. Você viu que Satanás fala para ele: está escrito que você é poderoso, né? É isso que Satanás quis dizer. Mas também está escrito, né? Está escrito que você cometeu pecado, você pode pedir perdão que o Senhor Jesus perdoa. Mas está escrito que eu não vou tentar meu Senhor Deus, não. Porque ele vai fazer isso, irmão. Está escrito que não é bem por aí, você pode fazer. Foi o que aconteceu com Eva, né? Não, Eva, não é bem assim. Você pode comer esse fruto aí. Não vai fazer mal não vai morrer não. Porque Eva tinha entendido que ela ia morrer morte física também, né? Vou comer esse fruto, é um veneno, eu vou pegar e vou morrer. Não era isso. O inimigo conseguiu enganar ela. Amém? Aí como o presbítero Luciano trouxe aí o homem, né? Você comeu lá, quando foi da Eva. A gente já preocupa, né? Já preocupa em alguém, né? E nós temos que assumir. Eu caí, pastor, porque eu fui fraco mesmo. Eu caí porque eu não resisti.
Quando eu fui ver, aí depois de um arrependimento, e muitas das vezes, irmãos, o arrependimento é tão grande, que mesmo Jesus nos perdoando, a gente não consegue nos perdoar. A gente não consegue nos perdoar. Outras pessoas, Jesus já perdoou. Jesus, quando a gente perdoa, ele não lembra mais de nada, irmão. Mas as pessoas ainda ficam sendo moídas por isso, com sentimento ruim, não conseguem perdoar a si mesmo. Aí tem que fazer o quê? Buscar ajuda no Espírito Santo, que já passou, as coisas delas se passaram, irmão. Cara, você caiu lá atrás, acabou, já era. Vamos caminhar para frente. Amém? Eu era novo convertido, pastor, eu caí. Eu, amém, mas acabou, deixa Deus fazer novo. Deus quer te usar. Deus quer usar nossas vidas. Amém? Amém. Deu para entender, irmãos? Amém. Primeiro cuidado. Nós vamos ser tentados na nossa maior fraqueza. Irmãos, analise aí qual que é a sua maior fraqueza. Eu sei qual é a minha maior fraqueza. Hoje eu creio que eu estou firme em Cristo Jesus, mas eu não dou mole para isso. Eu não posso dar mole naquilo que eu caí. Não, hoje eu estou forte. Eu estava com um rapaz uma vez, o Marcelo eu aprendi demais com ele. Ele era tão focado nas coisas de Deus, e Deus, logo que eu me converti, Deus fez umas coisas assim bem interessantes comigo. Eu fui entender depois com o tempo o que Deus queria. O Marcelo era um rapaz que ele não, a gente chamava ele de louquinho de Jesus, que não tinha tempo ruim. Teve um dia que a gente estava caminhando, e tinha um lugar assim, um sobrado, e estava tendo uma gira de umbanda lá, e aquele batuque todo, não sei o que e tal. Ele simplesmente subiu lá, e eu fiquei com medo de subir. Eu sou sincero para vocês, eu era novo convertido, eu tinha saído desse lugar, falei, não subi não, já estava conhecendo Jesus. Mas a curiosidade, ela é muito forte. Irmãos, eu nunca mais esqueço a autoridade que esse cara teve. Ele subiu, todo mundo lá girando aquela coisa toda. Ele repreendeu Satanás e todo mundo ficou quieto. Aí eu comecei a conhecer mais o poder de Deus ainda. Só que eu já fiquei de cantinho, né, irmãos? Porque o medo ainda... Eu lembro que ele repreendeu, todo mundo se prostrou, ficaram quietos, e ele entregou um recado para o Pai Santo lá na época. Rápido, desceu. Eu falei, rapaz, é doido. Ele falou, não, Deus falou para mim que tinha um recado para aquele homem. Ele entregou, simplesmente assim. Eu falei, que autoridade que é essa? Eu falei, eu saí de lá, eu falei, eu vou subir lá, eu acho que não vai dar certo não. Por quê? Eu precisava ser liberto total. Hoje não, hoje isso não me incomoda, irmãos. Entenda, o inimigo podia me enganar ali, podia me pegar sim. Mas a intimidade, a autoridade que ele tinha em Jesus, ele conhecia muito bem. Ele tinha uma intimidade tão grande, e Jesus faz do jeito que quer. Às vezes você vai falar assim, Jesus é louco, ele tinha que entregar um recado, e eu não sei qual razão ele não queria. Ele falava para a gente, a gente fazia às vezes umas reuniões de oração, ele sempre apresentando para o Senhor para não entregar o recado, que era um recado de uma mulher. Irmãos, o que aconteceu? Ele estava subindo a Tonhadu, uma mulher se perdeu, subiu a calçada e atropelou ele. Atropelou ele e caiu, ele não machucou nada, mas atropelou o susto, aquela coisa toda. Naquela época não tinha o SAMU, vamos socorrer, pôr no carro, pôs no carro, a perna doendo um pouco. Quando ele olhou, quem que era a mulher? A mulher que ele tinha que entregar o recado deles. As loucuras de Deus. Pastor, você está exagerando, não estou. Quando ele olhou, aí ele teve que entregar o recado. Entregou o recado, fez aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. E o que eu vejo? Irmãos,
deixa Deus te usar, não deixa que o inimigo venha acusar você e querer fazer com que você caia nas tentações do passado, nos enganos do passado, porque ele quer você como uma árvore frutífera. Sendo dessa forma, pastor, mas não quero ser atropelado, fica tranquilo, ele ficou super bem, foi mais justo, mas Deus tinha que fazer alguma coisa. Amém? E eu vejo assim, trabalhando, como eu estava falando com o Fábio Avelista ontem, a gente fez uma visita, como Deus faz as coisas. A gente estava numa oração, eu estava numa oração um tempo, pedindo para Deus modificar algumas coisas. Deus, como que a gente faz com isso? Porque a tua palavra também diz que nós faríamos coisas maiores do que o Senhor Jesus. Eu fico pensando, Senhor, olha para mim, como que eu vou fazer coisas maiores do que o Senhor Jesus? Como que a gente alcança isso? Amém? Se fazer coisa maior do que o Senhor Jesus, Ele nos delegou isso. E nós temos que reconhecer isso. Mas às vezes eu me sinto tão, é lógico, tão menor do que Jesus, e Ele falou que eu vou fazer coisa maior, que você vai fazer coisa maior. Jesus, como a gente faz isso, para acontecer isso, para acontecer aquilo? O que acontece? Em seguida, Deus já deu sonho, Deus já começou a mostrar, Deus já começou a mover as águas e nos levou até onde? Ontem até esse lugar, e eu falei, ali deu uma volta, eu falei, Deus, como o Senhor faz? Na oração, te perguntando, está aí a resposta, é por causa disso. Precisa fazer isso. Amém? É muito tremendo isso. Senhor Jesus, por que não está acontecendo? Por que eu não consigo resistir a essa tentação? É buscar o Senhor Jesus. Porque ainda, por causa disso, porque ainda você fica pensando, por causa daquilo, você deixou lá atrás uma raiz que precisa ser desfeita. Amém? Há uma maldição familiar lá, por isso que às vezes cai nisso daí, que ela te atenta, que ela te atrai. Precisa quebrar essa maldição. Amém? Eu preciso morrer de novo, né? Quem não é batizado talvez, e nascer uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais um cuidado, né? Lembra-se que você pode resistir, porque o Senhor é contigo. Se você tentar resistir pela tua força, você vai perder e eu vou perder. Amém? Nós resistimos, nós conseguimos suportar, mas com o Senhor Jesus. Lembra, irmão, nunca faça nada na sua força, no seu entendimento e no seu conhecimento. Você sabe a sua parte que você tem condições de fazer, mas sempre apresentando ao Senhor. E quando a gente anula ao Senhor Jesus, a gente está falando assim, eu estudei aqui, eu sou bom nisso, eu não preciso do Senhor Jesus. Não, nós precisamos do Senhor Jesus, todo instante. Apresente sempre a Ele. Amém? E o terceiro cuidado é ter a palavra, ter conhecimento da palavra. Ler a palavra do Senhor Jesus. Existem bastante planos de leitura, irmãos. Você pode pegar e ler, ou você pode começar a ler. Existem planos de leitura que você começa em janeiro, termina em dezembro direitinho. Eu já fiz isso, mas também você já lê livros aleatoriamente, pega livro de estudo, você vai ver como é rico isso daí, e vai te enriquecer demais, você vai ficar encantado com o que está escrito aí nessas escrituras. É tremendo quando você lê a Bíblia, Deus começa a revelar as coisas. Eu estou buscando ajuda nisso, está escrito aí, está escrito na palavra. Amém? Essa lâmpada de LED aqui, para você ter conhecimento, essa lâmpada saiu a ideia de que eles queriam fazer uma luz que fosse como o sol. Essa foi a primeira ideia. E isso que eu li dos criadores, isso veio muitos anos eles querendo fazer uma luz que ela fosse tão boa quanto o sol. Porque o sol é tremendo, né? Ele está aí, clareia tudo que é canto aí, é tremendo. Enfim, Deus criou. E daí saiu, a lâmpada de LED hoje é muito melhor do que as antigas, economia e tudo, a claridade. Não chegar ainda a 100%, ele não vai conseguir, é claro que não vai conseguir. Mas um cara que, um dos pesquisadores, ele buscou na palavra entendimento para fazer uma luz. Não é crente, não é nada, mas ele entende que na palavra tem solução para tudo. Amém? Então por isso nós temos que ler. O que está escrito isso aqui? Começa a se posicionar e começa a buscar e começa a viver. Amém? Glória a Deus. Irmão, cada um de nós precisamos resistir. Porque o que o inimigo quer? Nos roubar,
é nos enganar. Amém? Quando o Senhor libera a bênção, Ele dá ordem ao anjo, vai lá, libera a bênção para o meu filho tal. O anjo vem com a sua bandeja de ouro, com a ordem de Deus. O inimigo vai fazer o quê? Nesse meio, vai fazer ele trazer engano, tentações, para a gente não receber essas bênçãos. Amém? Ele vai fazer tudo para nos bloquear, porque Ele sabe que quando o Pai nos manda algo, é um presente bom, é uma coisa boa, é uma vitória. Amém? Amém. Tudo bem? Amém. Fiquem de pé. Espero que vocês tenham entendido. Foi rápido, prático, e nós temos que resistir. Às vezes a gente não, parece que a gente não vai aguentar, né? A gente não vai aguentar as coisas, não vai aguentar a tentação. E quando ela estiver bem forte, irmão, bem forte, lembra de que a bênção está pertinho, o inimigo está investindo mais ainda, porque a bênção está pertinho, ele quer fazer com que você perca. Amém? Então feche os olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai,